Estamos aqui em Escola Dominical, mais uma vez para falarmos sobre oração. O nosso versículo é orai sem cessar, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. E realmente, orar é um privilégio. E nós, nos últimos vídeos, falamos sobre a oração de petição. E hoje não poderia ser diferente. Vamos falar sobre a oração de gratidão. Vamos falar sobre o sentimento de gratidão e sobre a bênção que é poder agradecer a Deus por atender os nossos pedidos e suprir as nossas necessidades. Vamos orar? Pai querido, Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra e pensando, Senhor, nas Tuas coisas, para que nós possamos, Senhor, viver de maneira a agradar o Teu coração. E também, Senhor, porque nós necessitamos andar de acordo com o Teu querer, para que nós possamos santificar a nossa vida. Fica conosco, nos abençoe e fala aos nossos corações. Nós pedimos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. A oração é sempre um privilégio, como eu sempre gosto de lembrar. E oração de agradecimento é um privilégio ainda maior. Por quê? Porque quando nós estamos agradecendo por bênçãos alcançadas, é sinal que Deus tem estado nos abençoando e que por estas bênçãos nós temos que ser agradecidos. Porque nós sabemos que muitas vezes nós não somos tão agradecidos por tudo que Deus nos faz na medida que nós deveríamos ser. E nós sabemos, então, que nós temos muitas bênçãos recebidas, muitas bênçãos para contar. E todas as bênçãos que nós temos da nossa vida, nós temos que ter a certeza que nós recebemos das mãos do Senhor. E, portanto, é sempre bom agradecer. E certa vez, Jesus estava indo de caminho para Samaria e, nesse caminho, 10 leprosos o acompanhavam e pediam misericórdia. Jesus, então, parou e disse a eles que eles deveriam ir se mostrar aos sacerdotes. E aqueles 10 leprosos, então, foram. E no caminho, eles foram curados. E, certamente, eram 10 pessoas. A gente imagina que alguns gostariam de voltar para agradecer. Mas não foi assim que aconteceu. Dos 10, apenas um voltou para agradecer. E quando esse voltou para agradecer, Jesus perguntou, mas não eram 10? Onde estão os outros 9? Sinal de que Jesus, de que Deus gosta de que nós lembremos de que foi Ele que fez, foi Ele que curou, foi Ele que deu e por Ele vivemos. Por isso a importância da gratidão. Se não tivesse nenhuma importância a volta daquele leproso, Jesus não teria perguntado, só você voltou? Onde estão os outros 9? Mas com certeza Ele esperava, né? Como espera de nós, que nós sejamos agradecidos. Portanto, a gratidão é algo que nós devemos ter e praticar.
lembrando que é algo que nós podemos ensinar, aprender e pôr em prática. Por que nós falamos que a gratidão é algo que nós podemos ensinar? Quando nós estamos cuidando de uma criança, nós sempre ensinamos a ela a dizer muito obrigada, agradecer, né? Quando ela é presenteada, nós falamos, você disse muito obrigado, dê um abraço, porque você recebeu esse presente. E isso é um ensinamento. E depois, na prática, a criança vai entendendo que na nossa vida entre pessoas, né, nossa vida social, é bom que nós sejamos agradecidos. E a gente vai vivendo e procurando pôr em prática esse ensinamento. Pelo menos a maioria de nós, né? Porque infelizmente nós sabemos que tem pessoas que são tremendamente mal agradecidas. Talvez não por falta de educação, mas principalmente por terem um coração duro, um coração ingrato. E daí elas praticam a ingratidão mesmo sem perceber que estão sendo ingratas. E com certeza, quando nós recebemos a ingratidão, nós ficamos tristes e aborrecidos. Nós que somos humanos. Imagina Deus na sua misericórdia, na sua compaixão, no seu extremo amor por nós, Ele gostaria certamente que nós também fôssemos agradecidos. E mais do que agradecidos, que nós expressássemos essa gratidão. Porque às vezes a gente até sente, né, uma gratidão, mas não expressa. Não sei por que motivo, mas muitas vezes nós deixamos de dar o crédito a Deus, que tudo faz por nós. E como nós podemos dar o crédito a Deus? Mostrando gratidão, verbalizando, contando as bênçãos, testemunhando o que Deus faz nas nossas vidas, não é verdade? E diretamente a Ele, orando em ações de graça, agradecendo, não esquecendo de agradecer pelas bênçãos. E as bênçãos são muitas, né, meus irmãos? São muitas, né, minhas queridas alunas? As bênçãos são incontáveis. Se nós fôssemos enumerar tudo que nós já recebemos das mãos de Deus, talvez nós levássemos o resto da nossa vida lembrando e contando as bênçãos. E Deus é um ser abençoador, né? Quando a gente viu lá sobre a petição, a gente viu a passagem em que Jesus fala, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai que está no céu, não dará boas coisas àqueles que o pedirem, né? Então, nós precisamos realmente entender o amor, a compaixão de Deus por nós e a benevolência, né, de sempre estar nos abençoando, para que nós possamos ter um coração grato e agradecermos de maneira que nós possamos testemunhar. Então, nós temos que verbalizar nossa gratidão a Deus. E nesses tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos saber que cada dia é uma bênção, cada dia é uma vitória. E se nós estamos vivos, né? Porque nós sabemos que nós estamos presenciando uma situação em que milhares têm morrido no mundo todo, todos os dias, nós temos que sim sermos agradecidos. Abrimos os olhos, estamos vivos, louvado seja Deus.
E a Bíblia ensina assim, ensina que nós devemos nos colocar diante de Deus em ações de graças, em gratidão por tudo que Ele é, primeiramente. Porque às vezes a gente só quer agradecer quando a gente recebe alguma coisa. Mas independente de Deus nos dar algo que Ele sempre dá, independente disso, nós devemos ser gratos por tudo que Ele fez por nós. Não é verdade? E Deus tem tomado conta de nós, assim como Ele toma conta dos passarinhos, das flores do campo, Ele tem tomado conta das nossas vidas. E o nosso coração deve estar grato, como aquele único leproso que voltou dentre os 10 para agradecer a Jesus pela cura. Que nós possamos saber que todos nós somos leprosos, a nossa lepra é o nosso pecado. E Deus tem cuidado de nós, perdoado, e à medida que nós vamos caminhando, Deus vai nos limpar pela santificação. E nós devemos ser, sim, bem gratos. Então, a gratidão é algo praticável. E a oração de gratidão, ela deve estar sempre na nossa boca, não é verdade? Porque nós somos espertos e rápidos para pedir. E muitas vezes nós não nos lembramos de agradecer por tudo aquilo que nós já recebemos. E eu fico pensando quantas coisas eu e você já deixamos de agradecer por falta de praticar mesmo a gratidão. A gratidão é um sentimento, mas é um sentimento que pode ser demonstrado na prática, não é verdade? E é tão bonito, né? Quando a pessoa é grata, quando a pessoa sabe reconhecer os fatos. E é tão triste quando a ingratidão é evidente, quando a ingratidão machuca até as pessoas que convivem conosco. E Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos aprender, através da palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor a respeito da gratidão. A Bíblia é cheia de versículos que falam sobre isso, sobre rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. O livro de Salmos, então, tem muitos versículos falando sobre a gratidão. E a oração de gratidão é algo que nós devemos praticar no nosso dia a dia e certamente várias vezes por dia, porque o nosso versículo é orai sem cessar, isso é, orai continuamente. Então, continuamente nós podemos e devemos agradecer, porque Deus, Ele não cuida de nós de vez em quando, Ele cuida de nós continuamente, porque se Ele tirar os olhos de nós, ai de nós. E Ele atentamente tem cuidado das nossas necessidades, tem suprido tudo aquilo que nós precisamos, assim como Ele supre a natureza. Ele tem cuidado de nós seres humanos. E nós sabemos que a humanidade está ingrata, está vivendo como se ela tivesse o domínio das coisas e o poder de se suprir. E nós que conhecemos a Deus, conhecemos a Bíblia, nós sabemos que não é assim. Então, pratiquemos a oração de gratidão, a oração de graças a Deus, sempre dando graças a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele fará. E pensando nisso tudo, eu fiz uma listinha
de motivos que nós temos, assim, os mais evidentes. Agora, eu sei que a lista é interminável, mas eu marquei 10 coisas que eu acho mais importante, não somente nesses tempos, mas em toda a nossa vida, que nós devemos agradecer a Deus. E alguns dos motivos que eu enumerei estão aqui e nós vamos falar sobre eles. Lembrando que você deve ter milhões de novos motivos a cada dia, não é verdade? E eu também. E se nós formos contar quantas bênçãos nós já recebemos nessa vida das mãos do Senhor, nós estaríamos agradecendo e agradecendo muito. Não nos esqueçamos das bênçãos. Vamos lembrar, então, de algumas. A primeira e a maior das bênçãos de nossa vida é a salvação em Cristo Jesus. E nós devemos agradecer por sermos salvos. Ele fez tudo por nós, levou os nossos pecados e as nossas dores. A segunda é estar vivo, porque quem nos dá a vida é Deus, né? E Ele, além de nos dar a vida, Ele mantém a nossa vida. Ele é o dono da vida. A terceira é a proteção de Deus, porque Deus nos dá a vida e cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. E mais do que cuidado, Ele tem nos amado, né? E nos perdoado. A quarta que eu marquei aqui é agradecer pelo abrigo e pela proteção. E o que é o abrigo e a proteção? É tanto o abrigo físico quanto o abrigo espiritual. A nossa casa é um abrigo, mas Deus tem nos abrigado, né? Como Ele usa aquela figura maravilhosa da galinha abrigando seus pintinhos embaixo de suas asas. Assim o Senhor tem nos protegido e nos abrigado. Então, agradecer pela proteção de Deus e agradecer pelo abrigo de Deus, que é mais do que a proteção, é o carinho, é o estar debaixo das asas do nosso Pai Celeste, né? Temos abrigo, então, espiritual, né? E quem é o nosso abrigo espiritual? É o Espírito Santo de Deus. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, mas mandarei para vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, nos abriga e nos mantém, e nos consola, e nos lembra do amor de Deus e da palavra de Deus. O quinto, agradecer pelo dia de hoje. Eu acho que durante essa pandemia, se nós não aprendermos a sermos gratos por cada dia, nós não teremos aprendido nada nessa vida, porque nós temos vivido dias difíceis, complicados, e cada dia é uma luta, né, dentro da nossa mente, do nosso coração, para mantermos a calma, para não ficarmos temerosos, para estarmos firmes na presença de Deus. E isso é motivo de agradecimento. Agradecer pelo dia de hoje. E o sexto, agradecer pela proteção de Deus, mas aquela proteção que nós não vemos, porque a Bíblia fala que acima da nossa cabeça existe uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, anjos lutam pelas nossas vidas, né? E nós precisamos agradecer por essa proteção que Deus tem lutado pelas nossas vidas.
E muitas vezes nós não temos nem a ciência disso, né? O 7º, agradecer pelo sustento. Não tem sido fácil, né? Nós sabemos que as coisas estão complicadas e se complicando cada vez mais. Sabemos que pessoas estão já passando dificuldades e é uma responsabilidade nossa podermos ajudar, nós que podemos ajudar, mas nós precisamos saber que quem nos dá o sustento é o Senhor. Às vezes a gente acha que nós somos sustentados pelo nosso trabalho, mas não é essa a realidade. Nós somos sustentados pela graça de Deus e pela misericórdia dele. O 8º é agradecer pela oportunidade de testemunhar. Nesses dias desses 2 últimos anos, né, 2020 e 2021, nós temos encontrado pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão desesperadas, né? E nós podemos, mesmo com o afastamento, mesmo não podendo visitar, entrar na casa das pessoas, nós temos meio sim de lembrar essas pessoas do socorro de Deus, né? E testemunharmos o que Deus tem feito na nossa vida para que elas também tenham esperança. Então, agradecer pela oportunidade de testemunhar é sim uma necessidade nesses dias de hoje. Depois, o 9º, agradecer pelo Espírito Santo, que tem intercedido por nós. A palavra de Deus diz que com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo intercede por nós diante do trono de Deus. E nós nunca precisamos tanto, não é verdade? Então, que Deus seja louvado, que nós demos a Ele aquilo que Ele merece, que é a gratidão do nosso coração e das nossas vidas, né? Para que a gente sempre esteja lembrando no nosso coração e na nossa mente de que o Espírito Santo tem estado conosco e tem estado diante de Deus a nosso favor. E o último que eu marquei aqui é agradecer pelas promessas de Deus. Como nós vimos lá nos vídeos da petição, nós temos que orar diante daquilo que Deus prometeu a nós. E nós temos inúmeras promessas de bênção na palavra de Deus. E por essas promessas nós temos que ser gratos, porque é diante das promessas que nós temos que nós vivemos. Então, eu sei que para mim e para você há mais muitas, centenas, milhares, milhões de motivos para agradecer. Que nós nos lembremos em oração de sermos gratos. Oremos sem cessar e sejamos gratos a Deus, porque Ele tem sido bondoso para conosco. E louvado seja o nome do Senhor. Um beijo.